Sejam todos muito bem-vindos de volta ao nosso canal Creio, Logo Sei. Hoje é domingo e nós viemos com um assunto especial. Na verdade, o assunto que mais tem sido comentado, falado na última semana, que é a guerra que está acontecendo lá no Oriente Médio entre Israel e os grupos terroristas. Antes da gente começar, peço a você que se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, curta e compartilhe esse vídeo se você for edificado por ele, deixe o seu comentário, nos abençoe com alguma coisa edificante, abençoadora que Deus tenha dado a você e também que você possa nos seguir nas redes sociais. Muito obrigada! Para falar um pouco desse assunto, vamos fazer o que sempre fazemos, tentar nos basear sempre na palavra de Deus. E para isso vamos ler Salmo 122, versículos 6 e 7. Vamos lá? Orem pela paz de Jerusalém. Vivam em segurança aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e segurança nas tuas cidades. Amém. Glória a Deus pela sua palavra. A sua palavra nos ordena a orarmos por Jerusalém. Orem pela paz em Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Que haja paz dentro dos muros de Jerusalém. Que haja paz em Israel. É o que nos ordena o Senhor na sua palavra. Essa deve ser uma oração constante nossa. Senhor, que haja paz em Israel, que haja paz em Jerusalém, em nome de Jesus. Mas esse é um assunto que fica mais recorrente quando os conflitos se intensificam na região, né? Na verdade, ali sempre foi uma região tensa, de ameaças e mesmo de ataques terroristas constantes, mas tem fases em que a situação fica mais complicada e tem fases ainda muito mais difíceis que essa que nós estamos vivendo agora, pois o Estado de Israel decretou estado de guerra contra os grupos terroristas. Vamos dar uma breve pincelada na história daquele lugar, né? Do local geográfico onde acontece, né? Que seria o motivo de todas essas brigas, de toda essa tensão. Nós vemos que o Senhor Deus deu aquela terra a Abraão e a seus descendentes. Deus disse a Abraão quando ele estava lá na Mesopotâmia, onde hoje é o Iraque, né? Sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra em que eu vou lhe mostrar. E aí Abraão saiu com sua esposa, com seu sobrinho Ló, uma caravana, né, de servos, as coisas que ele tinha, e foi para Canaã, onde hoje é a terra de Israel. E Deus prometeu que aquele lugar seria dele e dos seus descendentes para sempre. Acontece que a gente sabe, né, que muitas coisas aconteceram na história de Israel. Eles foram as 12 tribos, né, os 12 filhos de Jacó, bisnetos de Abraão, se dividiram em 2 reinos, né, depois que Salomão morreu. Por conta dos pecados, né, do pecado de Salomão, Deus deu o reino do norte, as 10 tribos do norte, a um outro rei, e Salomão ficou com a tribo de Judá e Benjamim, porque Deus falou que cumpriria a promessa que tinha feito a Davi, seu pai, de não deixá-lo sem um trono. Depois disso, as 10 tribos do norte foram levadas cativos pelos assírios e se misturaram com outros povos, né? Não mais era o povo hebreu, o povo de Israel, né, original. Depois de um bom tempo, as tribos do sul foram levadas cativas para a Babilônia, né? E lá ficaram por 70 anos até que Deus levantou um rei que autorizasse o povo a voltar para Jerusalém, a voltar para a parte sul de Israel, né? Reconstruir o templo, enfim. E foi nesse contexto, depois do retorno, né, aí já sob o jugo político dos romanos, que Jesus nasceu. Depois que Jesus morreu e foi aos céus, por volta do ano 70 até o ano 130 e uns quebrados, né,
30 e poucos depois de Cristo. Então Roma destruiu por completo a Jerusalém e a tribo do sul. Destruiu o templo, destruiu a cidade, e esse povo foi disperso ao redor do mundo inteiro. Então os judeus, né, por que chama judeu? Porque eles eram da tribo de Judá. Foram dispersos, foram para a parte do Oriente Médio, para a Europa, né? E com o passar dos anos, desses 2000 anos, vieram para as Américas, né? Hoje o maior lugar de judeus depois de Israel é os Estados Unidos. Temos milhares, milhões de judeus, né, espalhados ao redor do mundo. Durante esses 2000 anos de história, muitas coisas aconteceram. Enquanto os judeus estavam dispersos ao redor do mundo, a região de Jerusalém, de Israel, foi tomada por diversos domínios políticos, né? Vários que passaram ali. Os cruzados, que eram os católicos que fizeram várias incursões até a terra a fim de conseguir relíquias que ali estavam e tudo mais. E muitos impérios passaram ali. E nesse tempo também, em torno do ano 600 depois de Cristo, surgiu a religião muçulmana, né, que eram os povos ali ao redor de Israel, que até então eram politeístas, acreditavam em muitos deuses, e então esse povo se tornou monoteísta. Teve uma revelação de um homem chamado Maomé, que se dizia o profeta de Deus, e aquele povo todo rapidamente foi convertido à religião muçulmana. E aí, como já falamos ao longo do tempo, aquele pedaço de Israel, aquela terra de Israel que antigamente era Canaã, passou por diversos domínios, inclusive o Império Otomano, que era um califado, né, como os muçulmanos chamam, que era um estado islâmico, né, que dominava toda aquela região. Era muito grande o tamanho do Império Otomano, né, desde a Turquia, descendo e passando por todo o Oriente Médio. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano foi derrotado na guerra, e ali aquela região passou a ser dividida entre franceses mais ao norte e ao leste, né, ali Síria, Iraque, e os ingleses, o Império Britânico ao sul, mais ao sul, onde estava Israel. Nesse período entre as duas guerras, a primeira e a segunda, levantou-se na Alemanha, né, aquele partido nefasto, daquele homem usado por Satanás, aquele tipo de anticristo, né, Adolf Hitler, que simplesmente fez assim um grande genocídio com os judeus, né? 6 milhões de judeus tiveram suas vidas tiradas pelo famoso Holocausto. Então, o que houve? Quando a Segunda Guerra acabou, o mundo se sentiu pressionado para que os judeus tivessem de volta um pedaço de terra, um lugar para chamar de seu, uma nação, um país onde eles pudessem ter segurança para viver. Já existia o tal do movimento sionista, que eram judeus se organizando, sonhando em voltar à terra de Israel desde o século anterior, o século XIX. E à medida que o tempo passou, esse movimento foi ganhando mais força, e depois das atrocidades que houveram na Segunda Guerra Mundial, o mundo se sentiu pressionado a fazer alguma coisa, né? E na Assembleia da ONU de 1948 foi decidido a criação do Estado de Israel. Não só a criação do Estado de Israel, porque foi decidido ali que haveriam duas nações naquele lugar. Uma era Israel e outra era a terra para os palestinos. Era praticamente metade do lugar para um povo e metade para outro povo. E Jerusalém seria uma cidade internacional. Os judeus aceitaram a proposta da ONU, mas os árabes que habitavam a região não. Os árabes, esses mesmos que sempre foram vizinhos ali, que são descendentes de Ismael, o filho de Abraão com Agar, né? O filho que Abraão quis dar um jeitinho, quis dar uma ajudinha para Deus, porque Deus dizia que ele teria um filho, e aí como Sara não podia gerar filhos, ela e Abraão deram um jeitinho lá e ele teve um filho com a sua serva. Então, aquele povo
também filho de Abraão, né? Mas do filho mais velho, do filho que não era o filho legítimo, que era Ismael, aquele povo também queria ter naquele espaço de terra também o seu lugar. Obviamente, eles já ocupavam todo o resto do Oriente Médio, sempre ocuparam e sempre estarão lá, né? Ao norte nós temos o Líbano, o Iraque, a Síria, que também, né, seria os persas, mas a leste, a Jordânia, e aí descendo a Península Arábica, a Arábia Saudita, o Iêmen, o Catar, o Kuwait, e ao sul o Egito. São todos povos, né, chamados de árabes, que já ocupavam aquela terra e ocupam até hoje, e que não aceitaram que a faixa de terra de Israel fosse dividida, uma parte para os árabes que moravam ali, chamados de palestinos, e outra parte para os judeus. Pelo fato deles não terem aceitado, foi criado somente o Estado de Israel. E a região que hoje nós conhecemos, né, como a faixa de Gaza, que era um lugar dos filisteus lá nos tempos bíblicos, era dominada pelos egípcios. Em 1967, houve uma guerra entre Israel contra o Egito, a Síria, e aí nessa guerra os judeus conquistaram locais que não estavam para eles na partilha inicial lá da ONU, inclusive a faixa de Gaza, né? Conquistaram toda a península do Sinai, conquistaram Jerusalém, né? Conquistaram as colinas do Golã, ali na divisa com o Líbano, né? Mais para frente, propondo um acordo de paz, né? Querendo um acordo de paz com o Egito, Israel e Egito fizeram esse acordo, onde Israel devolveu toda a península do Sinai para o Egito, um lugar rico em petróleo, né? Em troca que o Egito reconhecesse o Israel como nação. Só que a faixa de Gaza, que era anteriormente dos egípcios, não foi mencionada no acordo. Então Israel continuou com a faixa de Gaza. Então, o que acontece? Ali são lugares onde existem assentamentos judeus, porque é um lugar que teoricamente, né, pertence aos judeus, e ao mesmo tempo tem os palestinos, né, os árabes habitando ali. E ao longo desses anos todos, vários poderes se levantaram ali, como a Organização pela Libertação da Palestina, o Fatah, e alguns até tentaram ou disseram que tentaram um acordo de paz, né? Até que o Hamas, que é uma organização terrorista fundada lá na década de 80, tomou o poder da região. E desde então a hostilidade é frequente, né? É muito grande. Praticamente todos os anos há incursões de mísseis do Hamas ali da faixa de Gaza para dentro de Israel, né? Ataques terroristas isolados, pontuais, né? Dentro de Israel. Só que o que aconteceu no sábado passado foi algo assim que ninguém imaginava, sem precedentes. Ninguém sabe nem o que aconteceu com o governo de Israel para que aquilo tudo fosse possível, porque a segurança e a inteligência deles é muito competente, muito assim, acima daquilo que nós podemos imaginar. Mas aconteceu, o que eles chamam de algo sem precedentes, e então forçou Israel a declarar guerra às instituições terroristas, né? Não só o Hamas, como também o Hezbollah no norte, lá no Líbano, que também tem atacado Israel. Então, queridos, nós temos aqui alguns pontos pelos quais nós devemos orar, né? O primeiro é nós sermos completamente contra qualquer tipo de manifestação terrorista. O que eles estão fazendo são atrocidades, né? São atitudes realmente que misturam até numa proporção acima de qualquer limite a maldade humana com o oportunismo de Satanás, usando essas pessoas, usando esses homens, né? Essas criaturas que não conhecem a Deus, né? Então, assim, nós devemos rejeitar, nós devemos repudiar, nós devemos ter
nojo, asco de qualquer coisa que se faça manifestações dessa natureza. Isso não é manifestação, isso é barbárie, né? Isso deve ser assim, isso é algo que qualquer pessoa sã, que qualquer pessoa, né, que normal, vamos dizer assim, de forma alguma compactua, aceita, né, e não fica perplexo, chocado com o que nós temos visto. Não é verdade? Outra coisa que nós devemos lembrar é que essas organizações terroristas não representam o povo, né? Dizem que o povo não aceita. Na verdade, talvez o povo quisesse até realmente uma paz, algo que lhes trouxesse liberdade. Israel é o único pontinho naquele monte de país, naquele pedaço de terra tão cheio de nações, tão povoado, onde se há liberdade. Em Israel há liberdade para a pessoa ser o que ela quiser, para ela cultuar o Deus que ela quiser, né? É uma coisa inconcebível, é pensar como pessoas, né, progressistas em outros países, como aqui no Brasil, feministas, pró-socialistas, apoiam aquilo que está acontecendo ali, porque se eles estivessem naquelas nações sob o jugo daquelas instituições terroristas, elas não teriam qualquer liberdade, elas seriam limadas também. Então não dá para entender, porque Israel é a única democracia daquela região, onde a pessoa pode ser o que ela quiser. Ela pode ser judia, pode ser muçulmana, pode ser cristã, pode ser ateia, pode ser pró-vida, pode ser pró-aborto, feminista, pode ser LGBT, ela pode ser o que ela quiser. Então é incoerente, né? Não entra na nossa cabeça, como pode pessoas que aqui levantam as suas bandeiras de liberdade, que querem ser isso ou aquilo, apoiando instituições severas, terríveis, né? Como esses dois grupos terroristas. Então, queridos, nós devemos orar. Qual que é o nosso papel como igreja? Orar, interceder, nos colocar na brecha em oração, tanto por Israel quanto pelos palestinos, pelos árabes, pelos povos que são subjugados, que são oprimidos por instituições maléficas e terroristas, né? Nós devemos orar, pedir a Deus que intervenha nessa situação, que tenha misericórdia das pessoas, né? Porque quem sofre é o povo, né? Não são os estados. Israel não é uma nação santa, não é, está longe de ser, mas o povo é que sofre. Então nós devemos orar por eles, orar pelos cristãos da região, né? Por exemplo, os cristãos no meio dos judeus ortodoxos também não são vistos com bons olhos. Um judeu, quando se converte, quando aceita Yeshua, quando recebe Jesus, ele é considerado não mais judeu pelo seu povo. Então, os cristãos ali no meio dos judeus também não têm uma vida fácil. Os judeus cristãos, né, não têm uma vida fácil. Assim como lá na Palestina também, onde eles são terrivelmente oprimidos. Quem não é muçulmano é terrivelmente oprimido. Então, ali ainda é pior, os cristãos ali, né? Pessoas que são de organizações como Médicos Sem Fronteira, que estão perdendo a vida lá na faixa de Gaza por conta dos bombardeios que existem, né? As pessoas que às vezes que com certeza estão sem água, sem alimentos, numa situação tão terrível por conta de uma briga que eles nem queriam que acontecesse, sem sombra de dúvidas. Então é por isso que nós devemos orar, nós devemos interceder, pedir que o Senhor intervenha, que Ele tenha misericórdia, que a guerra cesse, né? Que haja ali um consenso, uma trégua, para que as pessoas possam viver suas vidas em paz, né? A misericórdia de Deus, que ela venha. Ao ponto também que quando nós oramos pela paz em Jerusalém, nós sabemos todas as profecias que ainda virão, né?
Nós conhecemos as profecias, muitas coisas ainda vão acontecer. Então, nós sabemos que a paz de verdade, a shalom completa, só virá quando Jesus estiver reinando nessa terra no milênio. Então, quando nós oramos também pela paz em Jerusalém, nós estamos dizendo: Maranata, vem, Senhor Jesus, vem reinar com cetro de ferro, com justiça sobre essa terra. Então, realmente vai haver paz no Oriente Médio, vai haver paz em Israel, vai haver paz nos muros de Jerusalém. Então, vamos orar, queridos, vamos dobrar os nossos joelhos, vamos dobrar os nossos corações, prostrar os nossos corações diante do Senhor, pedindo misericórdia, né? Orando como se fosse nós estamos aqui longe. Há quem diga que pode alavancar para um conflito maior, quiçá mundial. Que Deus tenha misericórdia, que Deus não permita. E nós estamos aqui em paz, com a graça de Deus. Vamos orar, vamos pedir por aqueles que estão numa situação tão terrível, tão sofrida, para que o Senhor tenha misericórdia, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos desperte a orar, a interceder, a nos colocarmos na brecha, a sermos bênção, a sermos intercessores, né? Não só por Israel, pelo Oriente Médio, mas pelo mundo inteiro, a guerra na Ucrânia, enfim, temos muito o que orar, que o Senhor nos desperte e que haja paz em Jerusalém, em nome de Jesus, que haja shalom, a shalom de Deus, a shalom do Senhor em Israel, em Jerusalém, em todo o Oriente Médio e em todo o mundo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus! Eu espero que essa palavra tenha abençoado, edificado a sua vida de alguma forma e, se Deus permitir, nos vemos aqui no próximo vídeo. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor.